Olá, amigos! Estamos aqui de retorno com grata satisfação para mais um estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre o discurso de Pedro ao povo após a cura do coxo ou do aleijado. Então nós estamos no capítulo 3º, versículos de 11 a 26. Será um pouco mais longo hoje. Para o estudo de hoje eu utilizei a Bíblia de Jerusalém, o Novo Testamento, e também estou usando o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa tradução aqui é de Herculano Pires. Eu particularmente gosto bastante dessa tradução. Herculano Pires, ele é bastante fiel, né, à codificação kardeciana, a original, né, a edição original de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso faz com que a gente tenha ilações bastante próximas daquilo que o codificador pensou e desenvolveu junto com a espiritualidade. No Evangelho eu peguei uma parte que está no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Também utilizei a obra de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, sobretudo no capítulo 20, A Vontade. Eu vou contextualizar, né, tudo isso daqui a pouco. Bom, então vamos, como costumeiro, fazer a leitura do texto bíblico e a seguida as nossas considerações. Como ele não largasse Pedro e João, acorreu todo o povo atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo: Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto fazíeis morrer o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber, que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então, enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Moisés, na verdade, falou: O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel e todos os que a seguir falaram, prenunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, quando disse a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou seu servo e o enviou para vos abençoar, a partir do momento em que cada um de vós se afastar de suas maldades. De fôlego, né? Mais uma vez uma passagem riquíssima. Então, em continuação ao que nós vimos no estudo anterior, nós vemos aqui que Pedro confere todo o mérito da cura à espiritualidade superior, ao magnetismo de Jesus, à cura em nome de Deus, funcionando ele apenas como um médio dessa transfusão energética. E também a fé do próprio coxo que desejava, que acreditava que poderia ser curado. Mas o mais interessante que tem aqui é que quando Pedro, né, diz que
Graças a essa fé, que essa fé sirva de subsídio para que eu realmente acredite que Jesus é o Messias divino, é o representante divino de Deus na terra, e que através dessa fé eu posso me curar não apenas de uma enfermidade física, mas de todas as minhas enfermidades morais, se eu tiver fé suficiente, se eu tiver vontade firme para lograr êxito. Simão Pedro, ele mais uma vez relembra, né? Quando ele confere esse mérito ao Cristo, ele relembra da passagem do Cristo de todas as cenas que antecederam a sua paixão. Quando Jesus esteve com Pilatos, governador da terra, e o governador de Roma, frente a frente, e Pilatos lava as mãos e volta-se à turba para que ela escolha entre ele e Barrabás, e a turba pede a crucificação do Cristo, e então Pilatos liberta Barrabás. Quando Pilatos flagela o Cristo à frente da população, tentando amainar essa sede de vingança, essa sede de ver o Cristo crucificado, e nem assim eles voltam atrás em relação a pedir a crucificação do Nazareno. Então Pedro lança essas questões para que as pessoas ali presentes reflitam, né, em relação aos muitos milagres que elas estavam sendo privadas por não acreditar nisso. Mas observe que aqui não é um esforço miraculoso. Ok, então eu acredito que o Cristo é o Salvador e a partir de agora todos os meus pecados serão lavados. Não. Na verdade, a fé é o primeiro passo para o desenvolvimento de sentimentos elevados para que eu consiga efetuar a minha autocura. E isso é interessante. Quando Pedro, no seu discurso inspirado, lembra dos profetas, nós lembramos, por exemplo, do profeta Joel no Antigo Testamento. Todos os profetas, eles sempre vieram com aquela ideia de um Deus que descia dos céus com a sua caravana, com a sua legião de anjos, e iria primeiro através da destruição e depois da reconstrução do mundo, transformar o mundo perdido, devastado, na Nova Jerusalém. E em todas as circunstâncias, no final, né, dessas cenas escatológicas, nós sempre temos aquela Jerusalém transformada, as montanhas dando leite e mel. A gente tem até essa linguagem que é muito bonita, né? Que é o mundo transformado. E aí quando Pedro fala da aliança, quando ele fala assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, eu me lembro da parábola do pão e vinho, que Jesus conta na última ceia, quando ele está com seus discípulos. Ele reparte o pão e diz aos seus apóstolos, né? Tomai, comei, este é o meu corpo. Pega a taça de vinho, bebei, este é o meu sangue, o sangue da aliança. Então ele se coloca como o cordeiro que está sendo imolado para ser um símbolo em relação a essa aliança de Deus para com todas as criaturas. E agora nós precisamos honrar essa aliança, né? Já que esse foi um compromisso para que nós possamos receber essas blandícias de paz, né? Possamos usufruir dessas beatitudes em virtude dessa comunhão. E aí nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, porque em todo o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, nós falamos sobre fé, falamos sobre esforço íntimo, falamos sobre o poder da vontade, falamos sobre a condição de fé inabalável, o poder da fé. E no último tópico, que é o item 12, a fé divina e a fé humana, nós temos um discurso muito bonito, né? E aí eu vou pedir licença para ler só uma parte, que é a seguinte: mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será
completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Então tem tudo a ver com o que a gente está lendo. Quando a gente lê O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, quando começa a falar sobre o problema da dor, ele escolhe para inaugurar o capítulo a vontade. E aí ele define: a vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã, atua com intensidade sobre o corpo fluídico, ativa-lhe vibrações, apropriando ao mais alto grau de existência. E apropria-o ao mais alto grau de existência. Então o que a gente está querendo dizer? Quando, por exemplo, a gente lida com o magnetismo, estuda as interações magnéticas, nós temos, por exemplo, corpos que reagem de forma diferente a essa influência magnética. Então, por exemplo, nós temos os ferromagnéticos, né? Que são aqueles materiais que eles se alinham às linhas de campo e alimentam, né? Intensificam esse campo magnético. Nós temos os materiais diamagnéticos, que são aqueles que oferecem uma determinada resistência e oposição. Eles apresentam na sua formação interior, né, do material, eles têm uma conjuntura que acaba desorganizando essas linhas de campo, né, e oferecendo uma atenuação em relação a essas linhas de campo. Nós vemos que o magnetismo, ele tem indissociavelmente a ele uma força que é uma força das mais potentes, que é capaz de alinhar e polarizar feixes de elétrons. Se nós considerarmos a constituição física, aqui levando em consideração apenas o aspecto corpóreo, físico, humano, nós somos basicamente formados de carbono, dentre outros elementos químicos, e todos esses têm uma nuvem eletrônica indissociável ao próprio átomo. Pensemos então numa associação de diversos átomos em moléculas. Pensemos nessas associações de moléculas em organizações teciduais, em órgãos, em sistemas. Pensemos que nós temos descargas em nosso corpo de hormônios. Pensemos que nós temos transmissão do pensamento através de sinapses, ligações neuroniais, que se dão por correntes eletroquímicas. Tudo em nosso corpo é elétrico. E, de forma indissociável, a eletricidade também dá origem ao magnetismo. A passagem de uma corrente elétrica tem de forma indissociável a criação de um campo magnético que lhe é induzido. Então o que nós observamos é o seguinte: quando nós temos um esforço de vontade, nós pensamos, e esse pensamento provém de uma mente que está além da organização física cerebral. O pensamento, ela é uma das manifestações do próprio espírito, desse próprio princípio inteligente. E no momento que nós temos esse pensamento, esse comando, isso é uma força que tem uma característica magnética, como se fosse um ímã, que é capaz de ordenar, que é capaz de polarizar, que é capaz de orientar todas as partículas do nosso corpo, todos os componentes do nosso corpo, né? Então, isso tanto pode desorganizar como organizar o nosso aparato físico, mental, psicofísico, como pode inclusive influenciar os outros. Quando nós temos, por exemplo, um ímã muito poderoso, as linhas de campo magnético, elas influenciam o espaço em derredor e nós sentimos a influência do campo magnético devido a essa influência externa que ele oferece. Então, de forma análoga, se nós pensamos na atuação do espírito, na força de vontade, isso é como um ímã que tem as suas linhas de campo magnético sendo espraiadas em derredor. Ao mesmo tempo que, se nós formos pautados em ideais edificantes, nós vamos alinhar todas as nossas potencialidades, todos os nossos recursos para esse fim igualmente edificante, nós também vamos espraiar esse poder magnético em relação ao nosso redor. Era isso que o Cristo fazia.
Como essa organização, devida a pensar propósitos edificantes, faz parte de uma conduta moral elevada, e o Cristo tinha isso em mais alto nível, o poder magnético que o Cristo exercia sobre os outros era algo extraordinário. Por isso que nós temos as narrativas no Evangelho das pessoas que, na presença do Cristo, se sentiam arrebatadas por aquele magnetismo irresistível, caíam de joelhos aos seus pés e começavam a chorar. É esse poder magnético que é fruto dessa organização magnética espiritual devido a uma conduta moral elevada. E assim como Caiba Schutel, nós vemos que aqui na codificação há também uma desmistificação. Ou seja, esses verdadeiros milagres que o Cristo realizou faz parte de uma afinização com o ideal superior, dessa comunhão que ele tinha com Deus, que os apóstolos tentam reproduzir e que também está à nossa disposição se nós crermos. Então eu vou ler novamente. O Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Isso significa que, se nós ainda estamos presos com os nossos atavismos, se nós ainda temos muitas enfermidades morais, a vontade de nosso querer é o suficiente para que nós possamos ter uma mudança de conduta. No momento em que tenhamos uma vontade de querer positiva, nós vamos nos realimentar dessa forte energia magnética, alinhando o nosso psiquismo nesses propósitos mais elevados, e aí vamos conseguir lograr êxito. Então, quando nós conseguimos compreender como o magnetismo está associado com o espiritismo, e aí a gente precisa entender como que são, como que é a característica fluídica do perispírito, né? Qual a natureza da matéria perispiritual, aí nós vamos entender como que esses verdadeiros milagres podem ser logrados. Mas intuitivamente a gente já vê que a fé, ela consegue viabilizar tudo isso devido ao esforço de vontade, o querer. O concentrar a mente para um propósito elevado é como se nos fizesse conectar com a fonte fecunda e infinita do amor. E aí, a partir desse momento, nós fizéssemos uma transfusão de energias, né, para nós ou para operar alguma cura em outrem, né, como se nós fôssemos médiuns do amor divino. Mas para isso, o nosso corpo espiritual, ele precisa estar alinhado para que nós funcionemos como materiais ferromagnéticos e não diamagnéticos. Então, meus amigos, é mais ou menos isso que nós pensamos para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.